Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nesse momento de alegria, de paz, de muita serenidade, para falarmos um pouco sobre a palavra que Deus colocou em nossos corações, no meu coração, né? Para que a gente possa, para nós compartilharmos hoje. Hoje eu vou aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus junto com vocês, através dessa palavra que Deus trouxe, através do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu agradeço também pelos irmãos que estão fazendo uso do YouTube e do Instagram. Muito obrigado pela audiência de vocês no Instagram, no Telegram do Jesus na Rua. Já começamos a fazer as palavras lá, e também da fanpage do Jesus na Rua Internacional, YouTube do Jesus na Rua Internacional, as rádios Jesus na Rua e a rádio Jesus na Rua Palavra e Oração. Eu quero agradecer pela vida do meu irmão que está aqui na assistência hoje, que é o dono do grupo Oração e Palavra, né? Josué Ferreira. Quero agradecer todos os irmãos que estão aqui junto conosco nesse instante, nesse momento. Quero agradecer por aqueles irmãos que vão ouvir depois, no momento posterior. E quero agradecer pelo Brasil. Hoje, um agradecimento especial pelo Brasil. Nós estamos vivendo situações que nem de longe são adequadas, são boas, mas nós cremos num Deus que é todo poderoso, que é soberano e nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder de Deus, que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco na tua dispensação, Senhor, para que o Senhor conduza a minha voz, Pai. Usa a minha boca, o meu entendimento, Senhor, para trazer essa palavra, Pai, nesse dia de hoje, no dia que se chama hoje. Que o Senhor cresça, Pai, cada vez mais, Pai. Que o Senhor apareça, que o Senhor resplandeça, Senhor, e que eu diminua, Pai. Eu diminua a função de condutor da tua palavra, Senhor, aquele por quem a palavra é instalada, é dirigida. E muito obrigado, meus irmãos, e muito obrigado, meu Deus, pela sua infinita misericórdia na minha vida, que o Senhor traga a existência nesse instante. Eu agradeço pela vida da minha irmã Aida Leite, que cuida de mim com um carinho muito especial. Muito obrigado, minha amada irmã, Deus te abençoe. Também a presença da minha mãe aqui, Dona Antônia, evangelista desse projeto. E eu agradeço pelos meus irmãos. A Aida, minha irmã, também é evangelista desse projeto. E eu agradeço pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, pelo carinho demonstrado através de atitudes. Porque, meus queridos, a diferença não está no que nós falamos, mas no que nós fazemos. Quando a nossa fala é unida com a nossa prática, é fantástico. Mas muitas pessoas falam coisas e fazem outras coisas. Mas nós vamos ver aqui alguém que disse, que falou e que agiu à altura daquilo que ele falou. E
Eu agora agradeço a vida do irmão Josué, que vai me auxiliar nesta palavra. Meu amado irmão, leia, por favor, do 1 ao 11, capítulo 2 de João, versículo do 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: ele não tem mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, né? Então ela falou ela falou ao servente: tudo que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, de cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água talha, e eles encheram totalmente. Então determinou: tira agora, levai ao mestre na sala. Eles fizeram. Tendo o mestre na sala provando as águas transformadas em vinho, não sabendo de onde viera, de bem parou, que sabia. O servente que havia tirado a água chamou o noivo e disse: todo continua por primeiro por vinho, quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste bom o vinho até agora. Pois se Deus, Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou-se a sua glória, os seus discípulos e creram nele. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos entender esta situação, esse momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começa o ministério dele. Meus amados irmãos, quando nós lemos no capítulo 2 de João, essa fala, ela não começa ali, ela começa no finalzinho do capítulo 1 de João, para chegar ali e trazer essa oportunidade. Nós vemos esta oportunidade, esta situação bem interessante ali, no que tange este momento de Jesus Cristo ali, começando, porque no capítulo 1 de João, a gente vai encontrar um relato sobre a escolha dos 12 discípulos. Por que que eles eram discípulos e não apóstolos? Porque apóstolos depois
que o Senhor Jesus Cristo é assunto ao céu. Antes, eles são discípulos, que eles estão sendo discipulados por Jesus Cristo para uma obra que Deus estava chamando aqueles homens. Então nós temos aqui o Senhor Jesus, os discípulos dele. Por que eu estou frisando essa história dos discípulos? Porque quando nós formos ver, num determinado momento dessa palavra, nós vamos encontrar Jesus Cristo fazendo uma coisa muito importante e muito simples, que isso acontece nos nossos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós, quando temos pessoas que estão andando com a gente, nós queremos gerar fé no coração dessas pessoas. Gerar fé por quê, apóstolo? Por um motivo simples: sem fé é impossível agradar a Deus. Para que nós agrademos a Deus, é preciso que nós tenhamos fé para poder agradarmos a Deus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradá-lo. E então nós vamos pegar agora, nesse momento, e vamos entender algumas coisas que estão postas neste livro e para nós poder entendermos. O livro de João, ele foi escrito, a vivência dele é entre o ano 30 e 33 e meio da era cristã. Esta é a vivência desse livro. E nós estamos lendo um relato que foi escrito aproximadamente 55 anos depois da vivência. E nós vamos encontrar o apóstolo João, que era o mais novo dos apóstolos ali, naquele instante em que ele está escrevendo esse livro, vivendo uma situação adversa. João foi morar, ele morou em vários lugares, mas um dos lugares que ele morou mais tempo foi em Éfeso, né? Então João morou em Éfeso. É possível que ele tenha escrito, o apóstolo, esse livro em Éfeso? Sim, é possível, porque quando ele esteve na ilha-prisão de Patmos, ele esteve num outro momento, né? E as visões que ele teve ali são de um outro livro. Então, e esse livro na ilha de Patmos, quer dizer, a vivência da ilha de Patmos, ele escreveu depois. Ele não escreveu lá em Patmos. É preciso que a gente entenda isso. A escrita desse livro é entre 85 e 94, esse livro que nós estamos lendo. Porque Apocalipse, a vivência dele é de 92 a 94, e ele de 92 a 94, no comecinho do ano, ele foi liberto e ele escreveu esse livro ali pelo o meio do ano de 94 para 95, e escreveu o livro de Apocalipse em 96. Muito bem, nós vamos agora pegar esta situação de Jesus Cristo. Meus queridos, nós precisamos compreender uma situação sobre Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo estava andando com os discípulos dele, é a primeira viagem de Jesus Cristo com seus discípulos. Ou seja, eles foram arregimentados em uma região, e a primeira viagem que eles saem com Jesus Cristo é para Caná da Galileia. Em chegando em Caná, ele vai encontrar na casa em que estava havendo uma festa de casamento a sua mãe, porque a mãe não vinha junto com ele.
porque ele estava juntando os seus discípulos. O único discípulo que tinha visto um milagre de Jesus Cristo era Filipe. Vocês lembram? Jesus Cristo, eu te vi quando estava debaixo da figueira e tal. Eis um judeu em quem não há dolo e tal, aquela situação. Então, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi contar aquilo ali para Filipe. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi aquele ali. Agora, o milagre que foi visto por todos, que foi notório, foi o transformar água em alegria. Que o vinho, meus queridos, quando se fala de vinho na Bíblia, fala-se de alegria. Ok? Então, quando nós encontramos Jesus Cristo ali nas bodas de Caná da Galileia, no casamento em Caná, bodas é casamento. No casamento em Caná da Galileia, nós vamos entender algumas situações que são bastante simples, mas que apontam o ministério de Jesus Cristo. Irmão Josué, faça a leitura do versículos 1 e 2. Um e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Amém. Glória a Deus. Olha só como é interessante. O que eu falei antes? É que Jesus Cristo estava juntando seus discípulos, convidando eles, chamando para o ministério, para o discipulado com Jesus Cristo. Aí a Bíblia começa o versículo 1 dizendo 3 dias depois. Esses 3 dias, meus queridos, eles vão acompanhar Jesus Cristo em toda a trajetória de vida dele. Toda a trajetória de vida de Jesus Cristo vai ser marcada por 3 dias. O que aconteceu nesses 3 dias? Nesses 3 dias depois que Jesus Cristo juntou os discípulos, aí 3 dias depois eles se encontram em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Ele foi convidado juntamente com seus discípulos. Agora vamos ver que felicidade, que momento feliz dessa família em eles terem convidado Jesus Cristo para o casamento. Convidado Jesus Cristo para aquele momento de união. Convidado Jesus Cristo para aquele momento de interação entre famílias. O entrelaçamento das famílias ali naquele instante está evidenciado pelo casamento. Os laços do matrimônio vão unir aquelas duas famílias e nós entendemos que naquele instante, do enlace matrimonial, daquele momento de alegria, de paz, de prosperidade, porque quando há uma junção de famílias, há uma prosperidade em vista, que vai dar continuidade através daquela família que se formou. O nascimento de uma família é muita prosperidade, o nascimento de um novo clã é uma prosperidade muito grande, e naquele instante Jesus Cristo está ali presente. Por quê? Porque aquelas duas famílias resolveram convidar Jesus
o filho de José e o filho de Maria. Meus queridos, aquele povo não tinha noção de quem eles estavam convidando para aquele casamento, para dentro daquele casamento, para dentro daquele enlace matrimonial, para dentro daquele momento de êxtase das famílias em união. As pessoas não tinham noção de quem é aquele que está sendo convidado, aquele que aceitou o convite. A pergunta que não quer calar do Jesus na Rua, nós vamos ter duas hoje. A pergunta que não quer calar é essa: você que está ouvindo o YouTube, o Instagram, a fanpage, o Telegram, a televisão do Jesus na Rua, você convidou Jesus Cristo para o seu casamento? Você convidou aquele que traz a alegria para dentro do casamento? Você convidou aquele que traz a forma mais sublime, mais excepcional de amor para dentro do seu relacionamento? Sim, porque quando nós o convidamos, ele vem. Se você convidar hoje Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, ele vem. Ele vem morar. Ele vem fazer morada através do Espírito Santo, vivificando o seu espírito no seu coração. Mas vamos entender esta situação de Jesus Cristo ali, uma situação extremamente complicada, extremamente difícil, os discípulos juntos, eles estando ali. Eu entendo que Jesus Cristo é aquele cara batuta que ficava com aquele sorriso nos lábios e dando joinha para todo mundo, bacana e tal, porque ele conhecia pessoas, ele era conhecido daquelas pessoas. E então a mãe de Jesus Cristo chega com uma das tarefas mais difíceis para Jesus Cristo naquele instante. Não que fosse impossível para ele, mas ele não tinha, ele começou o ministério terreno dele. Como é que nós entendemos isso, apóstolo, que ele começou o seu ministério terreno? Irmão Josué, faça a leitura do versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Mas Jesus disse: mulher, tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: faze tudo o que vos disser. Irmão Josué, leia o 3 agora. Versículo 3. Ou é 6? Bom, ele falou que é 6. Estavam ali seus pedra que Judeu usava para purificar. Irmão Josué, versículo 3, pastor. Sim. Ah, tá. Versículo 3 até o 5.
tá bom. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais. Mas Jesus disse: mulher, tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: faze tudo o que ele vos disser. Obrigado, irmão José. Olha só, meus queridos, a mãe de Jesus Cristo, ela chega como mãe e diz: Jesus, acabou o vinho. E Jesus Cristo responde ministerialmente, quando o começo do ministério dele é no versículo 4, e ele chega para ela e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Por quê? Ali não era Jesus Cristo o grosseiro, Jesus Cristo o ignorante, Jesus Cristo o homem difícil de lidar que estava falando. Não, não era. É porque a partir daquele momento, Jesus Cristo começa o ministério dele. E o ministério de Jesus Cristo, se você ler, né, os 4 últimos livros do Velho Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são os 4 livros da Velha Aliança, os últimos 4 livros da Velha Aliança, você vai entender que Jesus Cristo se afasta da família dele. Tiago, o menor, Judá e Pedro, né? E tem um outro irmão de Jesus Cristo que eu nunca me lembro do nome, mas tudo bem. Ele se afasta desse povo. Por quê? Porque o ministério dele não tem como ter lugar junto daquele povo que conhecia o menino, adolescente e homem Jesus. Só que ali era o Cristo, o ministério de Jesus Cristo que estava começando. Não era a continuidade da vida do homem Jesus, mas do Filho de Deus Jesus. Começou ali o ministério dele. Por isso aquela resposta tão áspera à mãe dele, à mãe terrena dele: mulher, que tenho eu contigo? O meu ministério começou agora, mas a minha hora ainda não é chegada. Isso foi o que ele disse. Onde é que está escrito isso, apóstolo? Está escrito no capítulo 2, no versículo 6. No versículo 4 ele diz: não é chegada a minha hora. No versículo 5, a mãe de Jesus Cristo, entendendo o que estava acontecendo, diz para os serviçais, aqueles homens que estavam ali para ajudar a servir. Vamos dizer hoje os garçons, né? No tempo de hoje, os garçons. E aqueles homens tinham ali 6 talhas de pedra, ou 6 que eram usados, né, a água na purificação dos judeus. E essas talhas de pedra, ou vamos dizer assim, esses tanques de pedra, cabiam entre 2 e 3 metretas. Cada metreta, meus queridos, são 30 litros, então cabia aproximadamente, aliás, são 40 litros, cabia ali aproximadamente 120 litros de água naquelas talhas que serviam para pureza cerimonial dos judeus. Neste instante, meus queridos, nós vamos entender uma coisa muito simples. Jesus Cristo chega para aquele povo, ele
A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a fonte da água da vida. É Jesus Cristo. Onde é que está escrito isso, apóstolo? Lá, quando ele chega no tanque, no poço, e aquela mulher vem e fala com ele, e ele diz que se você soubesse quem está falando contigo, e você lhe pediria água, que você nunca mais teria sede. Ele é a fonte da água da vida, Jesus Cristo. Nesse instante, meus queridos, nós estamos falando para uma quantidade muito grande de pessoas ao redor do mundo e na comunidade Jesus na Rua. Comunidade Jesus na Rua é onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Muito bem, quando a mãe de Jesus Cristo, Miriam, né, chega para aqueles homens que trabalhavam, aqueles garçons que trabalhavam ali na festa, e diz: faça o que ele disser. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que Jesus Cristo tomaria uma providência quanto à falta de alegria na festa, a falta de vinho. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos ter uma coisa muito, muito, muito interessante e que às vezes nós deixamos passar desapercebido. O que é? Aqueles homens eram homens de muita fé. Por que o Senhor diz isso, apóstolo? Porque aqueles homens chegaram, ouviram de Jesus Cristo: encham essas talhas de pedra com água. E ele transformou, aí ele pegou e disse: agora leve ao mestre Sala para que ele possa fazer o experimento deste vinho. Agora vamos ver onde é que esses homens, qual é a diferença desses homens. Esses homens encheram as talhas de pedra, de pedra com água e tomaram ali aquela situação de fazerem tudo segundo quanto Jesus Cristo falou. E uma coisa assim maravilhosa que nós entendemos aqui, meus queridos, é uma situação de fé. Por quê? Veja bem, aqueles homens, eles sabiam que era a água que eles tinham colocado dentro das talhas de pedra. Aqueles homens sabiam. Aqueles homens tinham um entendimento de que não era vinho. Mas nós vemos o milagre acontecer mais uma vez, Jesus Cristo fazendo um milagre notório, o primeiro, diga-se de passagem, que nós vamos ver outros milagres de Jesus Cristo nesse mesmo nível que nós estamos vendo esse. E nós vamos ver quando? Nós vamos ver um outro milagre que Jesus Cristo fez e as pessoas foram curadas no caminho, quando estavam indo para mostrar-se ao sacerdote na sinagoga, para que fosse estabelecida, né, a contribuição, a oferta pela cura. Apóstolo, tem oferta pela cura em Israel? Tem, sim. Claro que tem. Em todo lugar tem, meu querido. Quando você é curado, né, e você tem a oferta que você dá.
Isso nós chamamos oferta de gratidão. Mas em Israel tinha o valor que você era declarado para fazer a oferta no templo, não é na sinagoga, é no templo, pela cura. Então, esses homens, eu acredito que um homem só pegou, levou a água, né? E ele levou para o mestre-sala. E o milagre aconteceu no caminho. Assim como acontece com as famílias, ensina o teu filho no caminho. O milagre da bênção do teu filho é no caminho, é enquanto está caminhando. Não é num momento parado. E nós trazemos isso aqui para hoje, para que a gente tenha esse entendimento. Que o seu milagre, meu querido, minha querida irmã, ele acontece quando você caminha no caminho, enquanto você está caminhando. A palavra de Deus diz assim: ensina o teu filho no caminho. Agradece a Deus porque Ele já fez o milagre na tua vida no caminho. Quando for grande, o filho não desviará do ensino que você fez e do caminho que você mostrou. Esta é uma palavra para a família Jesus na Rua, para a família comunidade Jesus na Rua, que está ouvindo, que está atenta, que está vivendo de maneira pujante, de maneira forte esta situação nas nossas vidas. E Jesus Cristo ali naquele instante, meus queridos, ele fez esse milagre notório no caminho, enquanto o serviçal estava indo, o garçom estava indo levar aquela jarra de vinho, de água, né, para o mestre-sala. Quando chegou lá, o mestre-sala olha para o noivo e diz: todos servem o melhor vinho no início da festa, enquanto os convidados estão sóbrios. Depois que eles se embriagam, ele serve o vinho inferior, porque não vai fazer diferença. E você manteve o vinho até agora. Agora nós vamos relatar aqui Jesus Cristo, meus queridos. Jesus Cristo, como ele entrou ali naquele lugar, ele mantém no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, o vinho todo tempo de alto nível, de boa qualidade. Todo tempo esse vinho vai estar de alto nível, de boa qualidade, sem que haja distorção do sabor. Quando você traz Jesus Cristo, meus queridos, para dentro da sua casa... Obrigado, João. Para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro da sua empresa, e você todo tempo vai ter alegrias. Apóstolo, então quer dizer que eu não vou ter tristeza nenhuma? Não, não é isso. É que você em todo tempo terá alegria, mesmo em meio a situações adversas. Você terá alegria, você terá conforto, você terá consolo em Cristo Jesus. Irmão Josué, por favor, faça a leitura do 7 até o 11. 7 ao 11. Até o 11, né, pastor? Jesus disse: enchei de água a talha. Eles encheram
Então determinou tirar agora, levar ao mestre. Eles fizeram. Tendo o mestre está provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia, o servente havia tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom, o vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio seus sinais em Caná, na Galileia, manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Amém. Nós fazemos uma observação nesta leitura, nessa segunda parte da leitura, por que aconteceu aquele milagre em Caná, nas bodas daquele casal. Jesus Cristo precisava de trazer os seus discípulos ali para que eles presenciassem um milagre que eles sabiam, porque eles estavam lá onde os garçons pegavam as coisas, né? Eles levavam de um ponto da casa para a festa. E Jesus Cristo não estava lá no meio da festa. Jesus Cristo estava lá dentro, aonde as pessoas que têm intimidade ficam, e os seus discípulos estavam juntos. Quando nós olhamos para esta cena, meus queridos, nós vemos um Jesus trazendo, aprontando, fazendo milagres extraordinários. Aonde? No oculto. Lá no seu quarto, quando você se ajoelha, você clama a Ele, Ele vai fazer. Por quê? Porque você imagine uma cena diferente. Jesus Cristo no meio dos convidados, bebendo vinho, a mãe dele chega e ele no meio do povo diz: "Que tenho eu contigo, mulher? Quem é tu para vir me importunar aqui no meio do povo?" Não. Ele estava no local de intimidade daquela família, na cozinha. Ele estava no local de intimidade no quarto. Ele estava no local de intimidade onde as pessoas comuns não veem. Traga Jesus Cristo para dentro do seu casamento no momento de intimidade, no lugar onde ninguém vai ficar te olhando, mas que você sabe que Ele está ali. A palavra de Deus, meus queridos, ela diz assim: clama a mim e eu ouvirei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essas coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, meus queridos, elas só vêm se a gente tiver intimidade com Jesus Cristo, se a gente tiver um momento de intimidade com Ele. Você que é casado, casada, o momento de intimidade é no momento de intimidade com o seu marido. Chame Jesus Cristo para aquele momento. Ué, apóstolo, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Você acha que Ele não está lá? A diferença é se você chama para que Ele transforme aquele momento num momento sublime, num momento de alegria, num momento de paz, num momento de prosperidade, num momento de longanimidade, num momento de domínio próprio.
Ou a relação que você tem com o seu marido, você não pode fazer na frente de Jesus Cristo, porque você faz de qualquer jeito. A diferença é se você chama Ele. A diferença é se você tem respeito por Ele. A diferença é se você tem um entendimento que traz a diferença quando Jesus Cristo está perto de você. Essa é a diferença. E, em última instância, nós vamos ver Jesus Cristo ensinando aos discípulos por onde devem andar, para que quando eles forem apóstolos, eles não desviem daquele caminho. E nós vamos entender que nenhum daqueles apóstolos do Cordeiro desviaram, a não ser aquele que era para a perdição. Agora, meus queridos, nós trazemos uma situação muito interessante. Veja bem, a Bíblia não diz, não relata, né, se Jesus Cristo ficou 2 ou 3 dias naquela festa, mas ela relata que Jesus Cristo vinha de 3 dias de comunhão com aqueles homens, com aqueles apóstolos. Onde é que diz isso, apóstolo? Lá no versículo 1, 3 dias depois de quê? Depois de terem sido escolhidos os apóstolos, terem sido separados. Então Jesus Cristo tinha 3 dias que estava com eles. Apóstolo, por que o senhor está frisando tanto 3? Porque 3 dias Jesus Cristo ficou no ventre da terra. 3 dias Jesus Cristo ficou morto. E ao 3º dia ele ressuscitou. Veja bem como é interessante, ao 3º dia, ali nas bodas de Caná da Galileia, houve um milagre notório. Ele ressuscitou aquele casamento. Como assim, apóstolo? Veja bem que situação difícil para o judeu. Porque o casamento do judeu são 3, 4 dias de festas. 5 dias, uma semana. É uma semana de festa. E se acabou no comecinho ali, aquela família iria ser desmoralizada. Aquela família iria ser contada como alguém que não era de confiança. Aí, apóstolo, você pode pesquisar que os casamentos na época de Jesus Cristo eram 7 dias. E Jesus Cristo salva ali, ressuscita ao 3º dia, né? Como Lázaro foi ressuscitado no 4º dia, aquele casamento é ressuscitado no 4º dia. Por quê? Porque tinha 3 dias que Jesus Cristo estava com os apóstolos e quando eles chegaram, a primeira coisa que Jesus Cristo foi fazer foi transformar a água em vinho. Então, aquele casamento foi salvo. Jesus transformou água em alegria para aquela família que estava recebendo os noivos e que estava fazendo aquela festa. Muitas vezes, meus queridos, nós não encaramos as coisas como elas devem ser encaradas. Muitas vezes, meus queridos, nós tratamos a nossa família com menos zelo do que a família de fora. Muitas vezes nós tratamos o povo de casa no bico da chuteira, como diz o Matuto. E a pessoa que precisa ser preservada é exatamente esta pessoa que está dentro de casa. Essa pessoa que convive com você todo dia. Essa pessoa que vive
os momentos de alegria, os momentos de tristeza, junto com você. E nós precisamos dar maior ênfase a essas pessoas. Nós precisamos respeitar mais elas do que os outros? Não, nós precisamos respeitar igual os nossos irmãos de dentro de casa, não tomando atitude diferente. Olha só, ali naquele instante, Jesus Cristo poderia simplesmente ter saído à francesa e não ter feito o milagre. Podia, pois claro que podia. Estava nele fazer o milagre. E ele simplesmente foi lá e fez o milagre. E tem mais um detalhe, vamos relembrar aqui, sem acender luzes sobre ele. Olhem para mim como eu sou importante, eu fiz aqui 700 litros de vinho aqui para essa família. Não, ele não acendeu. Quando ele fizer milagres na sua vida, meu querido e minha querida irmã, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo é discreto. Se você encontrou uma pessoa, meu querido e minha querida irmã, que diz ser um discípulo de Jesus Cristo, e ele acende holofotes, acende luzes vermelhas, piscantes, quando ele te atende, se saia dessa pessoa. Ele não é digno. Não conte o seu íntimo. Peça a direção a Deus para que você conte o seu íntimo para uma pessoa decente, uma pessoa de bem. Veja bem, aquela situação, só quem sabia era o dono da festa, a mãe de Jesus e Jesus. E lógico, os garçons, né? Mas Jesus Cristo não ficou gritando, olha aí, ó, uhul, foi eu que fiz aqui o vinho, ó, esse vinho de boa qualidade aí foi eu que fiz. Ele não faz isso, meus queridos, ele não envergonha você. Pelo contrário, ele vai estar junto com você para toda vez que você precisar, que você necessitar, que você estiver carente, que você estiver necessitando, precisando de ajuda, ele vai te ajudar. Por um motivo simples. Ele se importa com você. Ele olha para o seu caminhar. Ele tem um amor imenso, amor imensurável, que não se pode medir por você, meu querido, minha querida irmã, a ponto dele dar a sua vida lá na cruz do Calvário, a vida dele pela sua, trocado lá na cruz pela sua vida, para que você possa receber do Pai. Tem um versículo que eu gosto muito dele. Toda boa dádiva, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Meus queridos, você sabe por que é que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes? Porque Jesus é a luz que ilumina o mundo. É do Pai dele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Amém, meus queridos? Esta meditação, meus queridos, é para que a gente entenda que você precisa trazer Jesus Cristo para dentro do seu casamento, do seu relacionamento, para dentro da sua empresa. Apóstolo, como é que eu faço isso? Convide ele. Ele é uma pessoa. Jesus, venha fazer parte da administração da minha empresa. Jesus Cristo faz parte. Na realidade, ele é o administrador do Jesus na vida. Eu sou só as mãos que ele usa.
mas Ele é o administrador, já entreguei a Ele. E é preciso, meus queridos, que você traga Jesus Cristo para dentro do seu relacionamento, dos nossos relacionamentos, seja relacionamento conjugal, interpessoal, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Convide Jesus Cristo para ir com você no seu trabalho. Convide Jesus Cristo para ir com você na feira. Na feira, apóstolo. É um lugar tão comum, sim. Ele vai gostar de estar com você na feira. Ele vai gostar de estar com você no supermercado para você não roubar, não mudar a etiqueta de preço. Em lojinha pequena. Então, meus queridos, é dessa forma que nós trazemos Jesus para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro da nossa vida. Eu agradeço ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo diz lá em Efésios 6, rogo-vos, pois, para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Aí é o complemento do apóstolo Adilson Bonfim, para que saibais qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui levando essa palavra para 195 países do mundo, através das rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, e também através da rádio do pastor Romanino, lá do Paraná. Um abraço, meu querido. Deus abençoe o senhor, Deus ilumine, Deus traga à existência na sua vida essa oportunidade que Deus traz no dia que se chama hoje. Meus queridos, eu vou fazer uma oração para encerrarmos aqui esta palavra, né, que o Senhor Jesus trouxe nos nossos corações para compartilharmos no dia que se chama hoje. Nas rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, e também na televisão Jesus na Rua, no YouTube do Jesus na Rua, na fanpage do Jesus na Rua, e no Instagram do Jesus na Rua, e no Telegram de Oração e Palavra, né, Grupo Oração e Palavra, e no Telegram do Jesus na Rua. Eu quero agradecer aos mais de 40 mil pessoas que se inscreveram no Instagram do Jesus na Rua. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe a cada um que se inscreveu e que trouxe outra pessoa junto para nós podermos viver este momento de alegria, de saúde, de paz, de prosperidade. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão espalhados em 195 países do globo, em cada casa, Pai, que este vídeo, esse áudio vai chegar, Senhor, que estas pessoas sejam edificadas, Pai, que essas pessoas sejam restauradas na sua saúde, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento na rua, no seu relacionamento dentro da igreja, no seu relacionamento com os seus pais, com os filhos, enfim, que sejam restaurados, Pai, todos os vínculos familiares, Pai, neste tempo que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Eu agora também faço menção a aquelas pessoas que estão encarceradas, para que eles, ouvindo essa palavra, sejam revistos os processos, sejam revistos as penas, que sejam revista a saúde desse povo, que se chama pelo teu nome, Pai. Em nome de Jesus.
Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga à existência na vida nossa uma oportunidade para fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Meus queridos, também nos ajude a manter as rádios e as escolas bíblicas para a vida Rehoboth, doando R$ 35,00 e R$ 50,00 ou qualquer valor no Pix, chave Pix. Jesus é um e-mail, jesusnarua@gmail.com. Um abraço, meus queridos, muito obrigado à irmã Mayra, um abraço, minha maninha, Deus abençoe, ao irmão Richard, homem de Deus e mulher de Deus que nos ajudam no Jesus na Rua. Na realidade, eles são muito importantes dentro do Jesus na Rua, depois de Jesus Cristo, é claro. Um abraço, meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe. Uma semana de bênção na vida nossa, em nome de Jesus, no dia que se chama hoje.